Bora bater um papo sobre desânimo? Você já sentiu vontade de desistir de algo que era muito importante pra você? Não porque deixou de acreditar nisso, mas porque tá cansada? Cansada de esperar resultados, cansada de tentar, cansada de colocar energia em algo que parece não dar o retorno que você imaginou. Eu confesso que nos últimos dias me senti assim, desanimada, questionando meus projetos, meus sonhos, minhas metas, olhando para tudo o que ainda não aconteceu e me perguntando se estou fazendo algo errado. E foi justamente nesse estado que me lembrei de um ensinamento de Neville Goddard chamado Lei da Suposição. Neville dizia que não vivemos a realidade em si, vivemos a partir das suposições que fazemos sobre a realidade e sobre nós, e eu decidi fazer um exercício simples. Peguei um papel e comecei a escrever quais eram as suposições, o que eu estava supondo sobre mim mesma. E o que eu encontrei me surpreendeu. Percebi que eu estava supondo que eu estou atrasada na vida, que outras pessoas já chegaram aonde eu gostaria de ter chegado, que eu tô ficando para trás. Olá, eu sou Luciana Luz, terapeuta integrativa, mentora de mulheres, e aqui traduzo ensinamentos metafísicos de Um Curso em Milagres e de outros metafísicos, como Neville Goddard, para o dia a dia de mulheres reais, que trabalham, cuidam da casa, cuidam dos filhos, têm boletos para pagar e ao mesmo tempo não abrem mão dessa busca espiritual. Além de perceber que eu estava atrasada, de ter essa suposição de que eu estava atrasada na vida, eu também estava supondo que eu estou frustrando as pessoas que eu amo, porque eu ainda não alcancei os resultados financeiros que eu me propus para este ano. Sabe as metas que a gente faz? Eu percebi que eu estava supondo que o meu valor depende do que eu ganho, do que eu produzo, do quanto eu ajudo as pessoas, o quanto eu entrego para o mundo. E quando eu comecei a observar essas crenças, uma percepção ainda mais profunda surgiu. Talvez eu ainda esteja provando meu valor, talvez uma parte de mim ainda seja aquela menininha, sabe? Que fazia graça para ser vista, que tentava acertar tudo para receber aprovação em troca, que acreditava que precisava conquistar amor através do desempenho. E então compreendi algo muito importante. O problema não é o projeto que eu tenho, o meu sonho, não é a meta. O problema são as suposições que eu estou alimentando sobre mim mesma enquanto eu caminho na direção dessa meta, desses sonhos. Porque se eu suponho que eu estou atrasada, qualquer resultado vai parecer insuficiente. Se eu suponho que eu estou decepcionando as pessoas, qualquer silêncio que essa pessoa fizer vai parecer uma reprovação. Se eu suponho que o meu valor depende da minha produtividade, qualquer pausa que eu fizer vai parecer um fracasso. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas de vocês. Você não perdeu o seu propósito, você não perdeu o seu sonho, você está apenas olhando para ele através das lentes das suas próprias crenças, das suas próprias suposições equivocadas. É por isso que tantas vezes a vontade de desistir aparece. Não porque o sonho esteja errado, mas porque a identidade que estamos levando para essa caminhada, para essa jornada, está exausta. Estamos tentando construir algo novo enquanto continuamos carregando velhas narrativas sobre quem nós somos. Porque as suposições são nada menos do que histórias baseadas em experiências que a gente teve. Histórias que dizem que precisamos provar o nosso valor, que precisamos merecer amor, que precisamos alcançar determinado resultado para sermos boas o bastante. Mas e se isso não for verdade? E se você já for boa o bastante agora para merecer os resultados que você deseja? E se o seu valor não aumentar quando você atingir sua meta e nem diminuir enquanto você ainda não chegou lá? E se essa fase não estiver mostrando que você fracassou ou está fracassando, mas apenas revelando quais crenças ainda precisam ser curadas? Porque talvez o maior aprendizado não seja a gente chegar onde a gente quer chegar. Talvez seja descobrir quem a gente precisa deixar de ser para que o que a gente quer se manifeste. Então, antes de desistir, eu quero te fazer uma pergunta.
Quais são as suposições que você está fazendo sobre você mesma nesse momento? Talvez não seja a demora na realização do seu sonho que esteja te machucando. Podem ser as histórias que você está contando, as narrativas sobre quem você é enquanto você constrói esse sonho. Eu vou te falar, sabe, a história que eu estava supondo que eu estou atrasada, que eu deveria estar em algum outro lugar na minha escala de evolução. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esses deverias que nós ficamos falando na nossa cabeça. Onde você acha que deveria estar? O que você acha que você deveria estar fazendo? Baseado em que você acha isso? Vozes da sua cabeça. Porque eu fui analisar com calma aonde, né, esse lugar que a minha mente ficava dizendo que eu deveria estar, e aí a minha mente ficava falando assim, eu deveria ter começado esse canal lá em 2021, quando eu comecei o meu processo de despertar. Quando surgiu a primeira vez o desejo, a vontade, o entusiasmo de ter um canal, mas eu não fiz. Aí eu fui criar o canal ano passado e comecei a postar, depois parei. Comecei, depois parei de novo. Depois, entendeu? Agora eu voltei, mas sempre com aquele gostinho, aquela sensação de que eu estou atrasada. Mas isso não é verdade, não existe esse pensamento. Esse pensamento de que eu estou atrasada e que eu deveria estar fazendo alguma outra coisa me conecta com o passado. Quando ficamos nos arrependendo de algo que a gente deveria ter feito ou não fizemos no passado, ou que a gente fez ou não fez, e isso é ego, sabe? É o ego outra vez. Tudo que nos conecta com sofrimento, com pesar, com culpa antiga, minha amiga, é ego. Porque enquanto estamos ocupadas olhando para o passado, não estamos presentes no aqui e agora fazendo. E assim o ego nos mantém presas no tempo, distraídas da verdade de quem nós somos, que está apenas no agora, e agora, e agora. Quem eu sou está aqui agora. Eu sou amor, compaixão por mim mesmo e pelo outro, prosperidade, coragem, ação com entusiasmo, e é só no agora que você pode fazer uma nova escolha e se alinhar com o seu ser infinito, Jesus em você, e é só no agora que você pode ser Deus em ação. Faz sentido para ti? Me deixa saber, escreve aqui pelo menos uma suposição errônea que você tem feito sobre você mesma aqui nos comentários. Então, a partir do momento que percebemos a ação do ego por trás da sensação de atraso que a gente carrega, a gente começa a fazer uma nova suposição sobre nós. Eu comecei a fazer uma nova suposição sobre mim e a suposição é o oposto daquela anterior. Por exemplo, se a minha suposição estava que eu estava atrasada, então eu vou passar a supor que eu estou no tempo certo para criar a mudança que desejo em minha vida. Eu estou no tempo certo de Deus para mim, o tempo Kairos, tenho tudo o que eu preciso agora. Nada está errado em mim, eu já sou tudo o que eu preciso para criar a mudança que desejo. Sou suficientemente boa para fazer o que eu quero fazer. Então, quais são as novas suposições que você vai criar para você agora? E você vai fazer o seguinte: você vai escrever essas novas suposições num papel e você vai deixar à mostra, para sempre que a sua mente te levar para o padrão antigo de pensamento, já que o nosso cérebro é preguiçoso, sempre querendo economizar energia, querendo economizar ATP, você repete e traz tudo para o presente. Até que o espelho da realidade, o mundo, a realidade lá fora, o mundo externo, comece a mostrar, a refletir essas verdades no mundo externo. E se você também está nessa jornada e não quer caminhar sozinha, escreva nos comentários, quero fazer parte. E venha para o nosso grupo gratuito estudar um curso em milagres conosco. E não esqueça de se inscrever e acionar o sininho neste canal e curtir esse vídeo. Até o próximo.